Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha história e por que eu criei o Matemática para Admetro. Então esse é um vídeo um pouco diferente dos outros vídeos que eu tenho, por exemplo, no meu canal do YouTube, que eu venho compartilhando conteúdos sobre como você pode chegar a um MBA, né, como você pode melhorar a eficiência dos seus estudos para a prova do Admetro. Então a ideia que eu quero compartilhar nesse vídeo é como que eu cheguei, por que que eu cheguei a criar o Matemática para Admetro. Imagino que se você chegou aqui é porque você está curioso, você está pensando em talvez fazer o curso Matemática para Admetro, ou você simplesmente quer saber um pouquinho mais sobre esse canal, por que ele foi criado, e por isso que eu quero me apresentar. Então seja bem-vindo, muito obrigado pela sua curiosidade. Eu vou contar um pouquinho dessa minha história, principalmente acadêmica, mas também profissional, para você entender como que eu posso te ajudar eventualmente. Eu estudei em várias escolas públicas, no ensino fundamental e no ensino médio. Basicamente, a minha mãe me trocava de escolas públicas para tentar encontrar uma menos pior em que eu pudesse me desenvolver. Às vezes tinha uma escola que tinha um professor que salvava, às vezes tinha uma escola que tinha dois professores, três professores que salvavam, que eram as esperanças, assim, que davam aquela motivação para estudar. Teve momentos em que eu não estava muito afim de levar a escola a sério, mas teve um momento, quando eu tinha lá os meus 13 anos, eu resolvi começar a estudar e levar a sério a escola, mesmo estando na escola pública. E é curioso que eu tive muita sorte de, em 1 ano e meio, depois de ter tomado essa decisão mais ou menos, uma professora entrou em contato comigo falando: Marco, eu conheço um projeto que paga os estudos para bons alunos de escola pública, para que eles estudem nas melhores escolas particulares de São Paulo, de modo que você possa fazer um ensino médio numa escola muito boa e entrar numa excelente faculdade. Falei, uai, interessante. Só que como é que funciona isso? E essa minha professora me explicou, disse que a contrapartida que eu tinha que dar era, se eu entrasse para esse projeto, seria de tirar boas notas, estudar muito, tirar boas notas, para depois entrar numa ótima universidade. E eu falei, bom, se é só isso, então beleza. No início eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas aí confiava muito nessa professora e a gente resolveu seguir em frente. Por sorte, felizmente, eu fui aprovado nesse projeto e ganhei bolsa numa das melhores escolas, uma das escolas particulares de São Paulo que mais aprovavam em diversos vestibulares concorridíssimos do Brasil, e acabei estudando parte do meu ensino médio numa dessas escolas, né? Então, sou muito grato a esse instituto, inclusive ele que me possibilitou ser bastante nerd durante a minha trajetória antes da faculdade. Inclusive, esse troféuzinho aqui é um troféuzinho que eu ganhei de excelência acadêmica em 2008, no projeto Bolsa Talento do Smart. Olha só, tenho muito orgulho desse prêmiozinho que eu recebi aqui. Cheguei a ganhar dois, mas um troféu só. Mas o ponto foi, eu comecei a levar a sério a escola, ganhei essa oportunidade e agarrei. O ensino médio para mim foi um período de muito estudo. E eu acabei me desenvolvendo muito mais, eu diria, na área de exatas, porque a escola em que eu estudei separava os alunos nas áreas de biológicas, humanas e exatas, e eu tinha um monte de aulas de exatas, eu era da área de exatas. Então eu acabei tendo uma base muito forte de matemática, física, química, e enfim, eu me destacava especificamente nessas matérias. Tanto que um professor uma vez chegou para mim e falou, um professor de matemática: Marco, você precisa virar professor de matemática. E eu falei, cruz credo, eu não. Todos os meus amigos vão fazer engenharia. Tinha aquele status envolvidos em virar engenheiro. Eu queria aquilo para mim também. Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu sabia que eu queria engenharia. Qual engenharia eu ainda não sabia. E no final das contas eu fiquei, vou entre engenharia mecânica ou engenharia civil. Eram as duas que para mim eram mais, que apeteciam mais. E eu pensava assim, se eu for fazer um trabalho produtivo, eu quero que esse trabalho ele possa impactar o maior número de pessoas possível. Se eu virar engenheiro civil, eu vou construir uma casa, vou construir um prédio. Mas esse prédio, essa casa vai ficar parado no mesmo lugar, naquele bairro, naquela cidade. Eu quero que eu possa construir algo que vai estar na mão das pessoas, dentro das casas delas, no mundo inteiro. Ou, enfim, vai poder construir um carro que vai estar em todas as cidades do mundo. Algo que seja facilmente escalável, vamos dizer assim, que possa impactar muitas pessoas. E aí foi por isso que eu acabei escolhendo engenharia mecânica, porque eu queria fazer alguma coisa, um robozinho que fosse algo que pudesse chegar em muitas pessoas.
Não sabia o que ainda, porque é normal, mas foi por isso que eu acabei escolhendo engenharia mecânica. Passei em engenharia mecânica na Escola Politécnica da USP. E quando eu comecei a faculdade, eu pensei, bom, por que esperar para causar um impacto positivo no mundo, sendo que eu já posso fazer isso desde já? Eu me envolvi em um monte de iniciativas extracurriculares na faculdade, mas eu resolvi criar também um projeto voluntário chamado Iniciativa Matemática e Olímpica de Cajamar. Cajamar era a minha cidade, minha cidade natal, com cerca de 70 mil habitantes. E eu criei um projeto para ensinar matemática dentro das escolas públicas, especificamente, na verdade, de uma escola pública de lá, para meio que retribuir aquilo que eu tive a oportunidade de obter e que outras pessoas do meu município não tiveram essa mesma oportunidade, né? E foi um projeto que eu levei paralelamente com a faculdade, né? Durante 2 anos. Acabou que, na época, eu era um péssimo líder, eu não sabia delegar, eu não confiava em outras pessoas, eu tinha muito que me desenvolver ainda em termos de liderança, e o projeto não foi para frente, ele deixei ele morrer, simplesmente porque eu não sabia liderar. Mas foi um aprendizado de que, bom, estou fazendo algo errado, né? E aquilo ficou na minha cabeça, eu preciso me tornar um líder melhor. Em paralelo, eu precisava me manter na faculdade. E para mim não era tão simples me manter na faculdade porque eu não tinha muitos recursos financeiros. Eu ainda recebi uma bolsa de auxílio daquele instituto que tinha me dado bolsa durante o ensino médio. Eles continuaram me dando uma bolsa durante a faculdade, mas mesmo assim era insuficiente para eu conseguir pagar aluguel, alimentação, transporte e outras despesas. Então eu precisava complementar a renda de alguma forma. E foi aí que veio a inspiração da minha mãe, porque minha mãe era professora particular. Ela, em determinado momento da vida dela, ela resolveu começar a dar aulas particulares porque meus pais tinham se separado, a situação financeira apertou demais e ela tinha 3 filhos para criar e ela não queria sair de casa. Ela queria poder trazer o sustento para dentro de casa sem precisar se afastar dos filhos. Então ela conversou com os vizinhos e disse: eu posso ajudar seu filho, sua filha, a fazer o dever de casa. E ela começou a dar aulas particulares assim, meio que cuidando e dando aula para os filhos das vizinhas, dos vizinhos. E ela foi fazendo isso e foi se desenvolvendo naquilo. Então eu cresci com minha mãe dando aulas dentro de casa e eu sabia que dar aulas particulares era uma forma de sobrevivência, né? Então quando eu precisei, durante a faculdade, complementar a renda, eu pensei, vou seguir o exemplo da minha mãe e vou dar aulas particulares também. E foi aí que aquela sugestão daquele meu professor de matemática começou a se cumprir. Porque aí eu comecei a virar um professor de matemática de fato. Comecei a dar aulas para complementar a renda durante a faculdade, aulas particulares. E eu comecei a dar aulas particulares para um público diverso, desde crianças até mestrandos, doutorandos. Às vezes a pessoa estava se formou em biologia, está fazendo mestrado em biologia, mas precisava daquela ajuda em estatística. Ou então a pessoa precisava de uma ajuda em cálculo, sistemas dinâmicos, enfim. Como eu gostava muito dessas matérias, eu comecei a dar aula para públicos dos mais diversos níveis, desde quem estava começando a aprender matemática, até gente que tinha até trauma, já não tinha aprendido e precisava daquilo, precisava aprender, mesmo tendo um trauma no passado por causa de como tinha aprendido matemática. Então, e eu comecei a me desenvolver e tomar gosto por aquilo, até um ponto em que eu percebi que eu estava mais dando aulas do que tomando aulas na faculdade. E aí eu cheguei no impasse em que eu não estava conseguindo conciliar muito bem a faculdade com a sobrevivência, vamos dizer assim, a subsistência. E eu resolvi tomar uma decisão que na época foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, mas foi a decisão que mudou minha jornada até aqui. Eu resolvi largar a faculdade na Escola de Engenharia da USP e começar a minha própria empresa na área de educação. Na época eu só sabia que eu queria trabalhar com educação, eu queria causar um impacto significativo na área de educação, só que eu não sabia exatamente como. Então eu pensei, vou começar daquilo que eu já sei. O meu primeiro passo vai ser fazendo algo que eu já sei fazer, que é dar as aulas particulares. Não demorou muito para que eu percebesse que tinha uma necessidade de pessoas querendo se preparar para vestibular e que tinham dificuldade com matemática. Então eu montei um cursinho preparatório para vestibular focado em matemática, um cursinho de matemática.
Inicialmente as aulas eram presenciais, na sala da minha casa. E depois eu aluguei um espaço, eu comecei a criar turmas maiores, turmas presenciais, que eram de formadas por pessoas que queriam muito entrar num vestibular, que estavam fazendo cursinho há muito tempo e não conseguiam passar porque tinham muita dificuldade, principalmente na área de exato. Então eu comecei a me especializar em como fazer com que pessoas que têm trauma de matemática percam esse trauma, passem a gostar de matemática e comecem a mandar bem nas provas que elas têm que fazer. E para mim isso foi muito legal, porque era como se fosse um quebra-cabeça que eu tinha que resolver. Como fazer aquele aluno ser o mais produtivo possível, o mais eficiente possível. E foi assim que surgiu a Desempenho Máximo, né? O nome da minha empresa, que foi fundada em 2015, foi desde o início o Desempenho Máximo, porque eu queria fazer com que os meus alunos tivessem o melhor desempenho possível. E analisando todos os ângulos que eu poderia analisar para ajudar esses alunos a se desenvolverem, a melhorarem a sua performance. Mas o curioso é que, em paralelo com essas turmas que eu comecei a criar, turmas preparatórias para vestibulares, eu continuei dando aulas particulares. E a forma como essas duas coisas que eu fazia se relacionam tem muito a ver com um conceito que é o Ikigai. Eu não sei se você conhece, mas Ikigai é um framework de pensamento que eu quero compartilhar aqui com você para que a gente possa analisar essa minha situação. E eu acho que se você tiver curiosidade, você pode tentar aplicar na sua vida também. O Ikigai é um conceito japonês que significa uma razão para ser. É um modelo mental, um modelo de pensamento que diz que a gente atinge, né, a razão, o propósito maior quando a gente consegue conciliar quatro áreas ou quatro círculos, vamos dizer assim, da nossa vida. O que eu amo fazer, o que o mundo precisa que eu faça, o que eu posso ser pago para fazer e aquilo que eu faço bem feito. E dependendo da intersecção desses círculos, a gente tem sentimentos ou estados de espírito diferentes. Por exemplo, se eu faço o que eu amo, o que eu faço bem feito e o que o mundo precisa, eu estou numa área em que eu tenho prazer e plenitude, mas sem riqueza, porque eu não estou fazendo o que eu sou pago para fazer. E, por exemplo, eu posso estar satisfeito, mas com um sentimento de inutilidade se eu faço o que eu faço bem feito, que eu amo fazer, que sou bem pago para fazer, mas não é necessariamente do que o mundo precisa. E o curioso é que quando eu dava as aulas para as turmas, para as minhas turmas, eu tinha prazer e plenitude, eu tinha alegria e plenitude, mas eu não era bem pago para fazer. E o contrário acontecia nas aulas particulares, porque eu ficava satisfeito com o serviço que eu fazia, porque eu fazia algo que eu gosto muito de fazer, que é dar aula de matemática, que eu faço bem feito, e sou bem pago, mas não necessariamente era do que o mundo precisava, porque é muito diferente dar aula para uma única pessoa e querer impactar um monte de gente. Né? Se eu estou querendo impactar um monte de gente, eu me sentia um pouco de braços atados dando aula só para uma pessoa. Não que eu não goste, até hoje eu dou aulas particulares. Só que cada vez mais eu tento de alguma forma fazer com que eu possa atingir mais pessoas. E o que acontecia na época era que eu precisava das aulas particulares para sustentar a existência das turmas, ainda mais no começo da empresa. Eu tinha começado a empresa com dívidas, então ainda eu precisava investir bastante para conseguir fazer com que a empresa ficasse em pé. E eu continuava dando as aulas particulares para sustentar a empresa agora, da mesma forma como eu dava aulas particulares antes para me sustentar na época da faculdade. E foi numa dessas aulas particulares que eu conheci o Alberto, que foi meu primeiro aluno que queria estudar para o GMAT. O Alberto ele trabalhava no BCG, no Boston Consulting Group, e ele queria fazer MBA dele em Harvard, porque quando se trabalha com consultoria estratégica, se quer muitas vezes fazer MBA nos Estados Unidos, e o sonho dele era ir para Harvard. Então eu comecei a trabalhar com o Alberto para ele se preparar para o GMAT. Eu não conhecia a prova antes, mas achei muito diferente, achei interessante, comecei a, enfim, destrinchar a prova, entender como é que ela funcionava para ajudar o máximo possível o Alberto, que depois virou um amigão meu. No final das contas, o Alberto mudou completamente os planos de vida dele,
resolveu começar a empresa dele, virou empreendedor, está sendo bem sucedido no interior de São Paulo, no escritório de contabilidade dele. Então ele não foi o meu primeiro case de sucesso. Mas ele me apresentou a prova do GMAT e eu achei muito interessante, tanto que eu comecei a usar a prova do GMAT para selecionar os professores que trabalhariam comigo. Então eu montei um simulado com questões do GMAT para começar a selecionar professores que viriam trabalhar comigo. E na época, isso foi em 2016, eu cheguei até a fazer um post no meu blog em que eu deixei disponível o simulado para download. E beleza, continuei a focar nas aulas para vestibular. E meio que esqueci um pouquinho do GMAT. Enquanto eu focava no público de vestibular, eu cheguei a testar vários modelos de ensino. Para começar, toda a metodologia, todas as apostilas foram desenvolvidas por mim, porque eu queria garantir que os alunos teriam a sequência das aulas que eu considerava mais eficiente e a sequência de exercícios dentro de cada aula que eu considerava que facilitava mais o aprendizado. E inicialmente esse material ele era em apostilas físicas, porque eu dava aulas presenciais. Depois eu resolvi trocar para um modelo híbrido em que todos os materiais ficavam online, os alunos iam ainda presencialmente para ter as aulas e tirar as dúvidas. E depois eu resolvi que eu finalmente reconheci que talvez a melhor forma que eu poderia ter de causar um impacto em muitas pessoas seria através de um curso online. E eu resolvi migrar completamente para o online. E eu executei muito mal a ideia. Quando eu fiz isso foi em 2018. Eu estava fazendo tudo errado. E eu não consegui montar um negócio online. Para mim aquilo era um bicho completamente diferente da aula presencial, e montar um negócio digital para mim era um negócio muito de outro mundo. Então acabou que não deu certo e eu resolvi tirar um pequeno período daquele ano como se fosse um sabático e resolvi voltar a estudar. Eu resolvi aprender programação web, contratei um curso online, aprendi um monte de programação com esse curso online. Depois eu resolvi fazer um curso de inteligência artificial de Stanford, que também era online. Fiz o curso online. E o mais interessante foi que depois que eu terminei esse curso, eu coloquei o meu certificado de completion no LinkedIn e isso já no início de 2019, o presidente do conselho de uma pequena faculdade da cidade de São Paulo entrou em contato comigo falando: e aí Marco, beleza? Eu gostei do seu perfil aqui no LinkedIn, vamos conversar? Nem coloquei muita fé na conversa, mas resolvi ir conversar, que mal tem. E o mais curioso foi que o presidente do conselho dessa faculdade falou que eles estavam no momento de transição de CEO, eles tinham acabado de demitir o antigo CEO e que eles precisavam contratar um novo. E ele me perguntou, o filho do dono, né, o filho do fundador da faculdade, eles me perguntaram se eu tinha interesse em assumir esse desafio. Afinal de contas, eu já tinha tido experiência com criação, né, de turmas em salas de aulas presenciais, em ensino híbrido, em começo, mesmo que mal sucedido, de ensino somente online, completamente EAD, e eu tinha aquela vontade empreendedora, né, aquele negócio de fazer um negócio, mesmo que fosse do zero, então não tinha aquela preguiça do tipo, preciso de recursos, não, vou dar um jeito e vou fazer. E aí isso contou positivamente, sem contar que toda aquela bagagem analítica que eu já tinha, inclusive que eu acabei demonstrando com o próprio curso de inteligência artificial que eu tinha acabado de postar no LinkedIn, tudo isso compôs um perfil que eles gostaram, e aí por isso que eles me fizeram essa oferta. E eu, obviamente, eu vi que essa era mais uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Mesmo eu querendo fazer com que a minha empresa desse certo, eu reconheci que eu não estava fazendo as coisas direito na minha empresa. E que talvez eu seria alguém mais útil nessa faculdade. Eu resolvi aceitar e foi a melhor coisa que eu fiz, porque no período em que eu estive lá, eu estive no meu Ikigai, vamos dizer assim. Eu estava trabalhando com um propósito, porque eu percebia que eu conseguia ajudar na operação dessa faculdade. Eu estava fazendo algo que eu amava, que era a gestão de pessoas. Eu estava trabalhando com um time de 70 pessoas na parte de operações, mais 70 professores. E aquilo para mim foi uma experiência completamente diferente. E mais uma vez, aquilo era como se fosse uma oportunidade de eu retribuir as oportunidades que eu tive na vida também para as outras pessoas que eram os alunos da faculdade. Um dos alunos, inclusive,
tinha sido meu colega de classe quando eu estudava na escola pública. E ele estava se formando naquela faculdade. Então eu pensei, putz, olha só, que legal. Eu me sentia realizado em praticamente todas as áreas da minha vida. Mas, apesar de eu me sentir muito satisfeito lá profissionalmente, pessoalmente, havia algumas divergências em assuntos sérios que eu tinha em relação ao conselho de administração. E por essa razão eu achei melhor para mim e para a faculdade que eu saísse. Então, depois de 10 meses apenas lá, 9 meses na verdade, eu comuniquei a minha saída, fiz uma transição de um mês aproximadamente e saí sem plano nenhum para aquilo que eu faria logo em seguida. No meu último dia na empresa, fizeram uma reunião surpresa e eu recebi várias cartinhas, vários depoimentos. Foi um momento bem emocionante em que o próprio time, os líderes dos times, as pessoas do time assinaram cartinhas e me entregaram. Foi um momento em que eu percebi que, poxa, eu tava no caminho certo, que pelo jeito, nesses últimos 10 anos eu vim me desenvolvendo no início um péssimo líder, alguém que não sabia delegar, para alguém que estava realmente aberto a compartilhar conhecimentos, compartilhar responsabilidades, focar no crescimento do time, na criação de uma boa cultura, na melhoria operacional. E para mim foi uma experiência que mostrou que, poxa, eu, Marco, sou capaz de fazer um negócio desse. Eu recebi a oportunidade de fazer isso numa pequena, média empresa e eu pensei, poxa, é possível de eu fazer isso. E aí eu mal podia esperar para fazer isso. Então, num próximo passo, na minha própria empresa novamente. Voltando para minha empresa, eu resolvi voltar para desempenho máximo e resolvi pensar, bom, e agora? Eu volto a fazer as turmas de aperfeiçoamento para o vestibular ou eu faço algo diferente? E foi aí que eu percebi que aquele simulado de DMAT que eu tinha colocado no site, no meu blog, há muito tempo atrás, despretensiosamente, ele teve mais de 500 downloads nesse período, que foi mais do que qualquer outro material que eu tinha criado com tanto afinco para desenvolver o público voltado para o vestibular. Então aí eu pensei, poxa, eu acho que esse público que está estudando para o GMAT está muito mal assessorado. Talvez tenha espaço para eu criar alguma coisa para ajudar essa galera. E foi aí que eu resolvi focar no GMAT. Inicialmente com uma cabeça muito de professor de matemática, por isso que eu criei o canal Matemática para GMAT, com a intenção de criar um curso de matemática voltado para a parte quantitativa do GMAT. Mas hoje eu estou tentando fazer com que eu ajude o candidato ao MBA da forma mais completa possível. Então eu tenho desenvolvido o Matemática para GMAT de forma que, se você acompanha meu canal no YouTube, você recebe dicas sobre application, você recebe dicas sobre a parte quantitativa, a parte verbal, você aprende com a experiência de quem já foi fazer um MBA. E agora eu me sinto muito feliz de poder ajudar pessoas que estão querendo se desenvolver como líderes, indo fazer um MBA no exterior, porque ao trabalhar com você que quer fazer um MBA, eu consigo falar sobre negócios, eu consigo falar sobre liderança, eu posso continuar falando de assuntos que vão desenvolver futuros líderes e ao mesmo tempo eu falo sobre matemática para desenvolver o seu raciocínio analítico e quantitativo, que é algo que eu adoro fazer. Então é isso, eu espero que o Matemática para GMAT seja uma ferramenta muito útil para a sua vida e que possa ajudar na sua jornada rumo ao MBA. E eu espero que você tenha entendido as motivações que me fizeram criar o Matemática para GMAT, que me fizeram criar Desempenho Máximo, que foi o começo disso tudo. E o que eu posso desejar para você é, seja muito bem-vindo ou bem-vinda!